Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos continuar a falar sobre o nosso cálculo vetorial. Falamos, né, sobre o produto escalar, sobre o produto vetorial, e agora vamos ver então o chamado produto misto. Misto pelo caso aí, né, de ser os dois produtos anteriores unidos, juntos. Então, para explicar melhor, a gente tem três vetores, o U, V e o W, tá? No nosso espaço tridimensional R3, e daí então nós teremos o seguinte, a gente vai fazer o produto vetorial, agora você já sabe, com um xizinho, produto vetorial de U vezes V, e isso então vai nos dar um terceiro vetor no espaço R3, ok? Na sequência então, com esse vetor, resultado do produto vetorial de U vezes V, vamos multiplicar pelo W com o pontinho aí, agora você já sabe, isso aqui então é um produto escalar, então o resultado tem que ser o quê? Um número real. E nesse caso então, esse número que a gente vai obter, né, nós chamamos ele então de produto misto, muito bem. Sendo que podemos representar, né, esse produto misto dessa forma aqui, entre colchetes U, V e W. Bom, na prática, como é que eu faço para calcular esse produto misto? É simples, extremamente simples. Você vai pegar as coordenadas de U, x1, y1, z1, as coordenadas de V, x2, y2, z2, e as coordenadas de W, x3, y3 e z3, você vai colocar eles dentro de uma matriz e vai calcular o determinante dessa matriz, ok? O determinante é um valor numérico, esse valor numérico então é o resultado que a gente chama de produto misto. Muito bem, mas qual é o significado desse tal de produto misto? Nós vimos que o produto escalar era achar o ângulo entre dois vetores. Nós vimos que o produto vetorial era achar a área produzida, né, com a projeção deles, o paralelogramo. Mas esse tal de produto misto, o que ele faz? Pois é, o produto misto então ele vai nos dar um volume, mais precisamente de um paralelepípedo, ok? Então aqui o nosso vetor U e V, né, vão formar a base, e esse terceiro vetor, o vetor W, então vai formar aí as arestas aí do nosso paralelepípedo. Com isso então a gente obtém o volume. Bom, volume você sabe que é a área da base vezes a altura. No caso, a área da base, a gente já explicou, é o resultado do produto vetorial em módulo. E no caso, essa altura, no caso aqui do produto vetorial de U vezes V, juntamente com o vetor W, vai formar aqui uma alturinha, triângulo retângulo. A gente usa então trigonometria. Para achar o cosseno do ângulo entre os dois, o que a gente faz? Cateto adjacente, que é a altura H, sobre a hipotenusa, que no caso será o módulo desse vetor W, ok? Eu isolo então e acho aqui o valor de H. Só que a gente tem o seguinte, quando eu faço o produto escalar desse vetor W com o vetor formado por U e V, nesse caso então a gente já viu, né? A gente mostrou na aula passada que vai ser o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então a gente substitui, né, o cosseno do ângulo entre eles por essa expressão aqui, ok? Então o que vai acontecer? O volume vai ser esse produto, o módulo desse produto vetorial vezes o H, que vai ser W vezes isso aqui, correto? E aí no lugar do cosseno a gente substitui por isso, vai cortar e vai achar então esse resultado, que é exatamente quem? Aquilo que a gente definiu aqui como sendo o tal do produto misto, ok? Ok, então antes da gente partir para os exercícios, duas observações. Primeira delas, quando o problema falar sobre vetores coplanares. Co significa prefixo, né? Significa que é o mesmo, planar, plano. Então, se os vetores, os três, estão no mesmo plano, o que acontece? Vai ter altura? Não, não vai ter, no caso aí, paralelepípedo. Então, se não tem paralelepípedo, não tem volume, ou seja, esse volume então seria igual a zero. Traduzindo, o determinante que a gente usa para calcular esse volume vai dar zero, ok? Segunda observação é se ele pedir volume de tetraedro.
o que a gente acha é o volume do paralelepípedo com produto misto. Mas da geometria espacial, a gente consegue demonstrar que todo paralelepípedo ele pode ser dividido em 6 tetraedros iguais. Portanto, então, o volume de um tetraedro vai ser uma dessas 6 partes do volume do paralelepípedo que é dado pelo produto misto, ok? Vamos ver então isso em ação? Então vamos lá. Ele te dá então 3 vetores, aqui as coordenadas i, j, k ou x, y, z, né? E aí então fala que são coplanares. O que tem que acontecer? Na hora de calcular o det deles, isso vai ter que zerar. Vamos lá? Então o primeiro vetor tem coordenadas 2, 2 e menos 1. O segundo coordenadas 3, 4 e 2. E o terceiro A, 2 e 3. Então, para a gente calcular o det, posso repetir as duas primeiras colunas pela regra de Sarros. E na sequência, então, esse det aqui tendo que ser igual a 0. Vamos calcular? Então, no caso aqui, produto das diagonais principais. Então, nós vamos ter 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 2, 4. Vezes A, 4A. E menos 1 vezes 3, menos 3. Vezes 2, menos 6. Ok? Diagonal secundária, então, nós teremos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Como é secundária, já troco o sinal para menos 18, tá? Aqui, então, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2. No caso, então, menos 8 por ser secundária. E aqui, então, nós teríamos menos 1 vezes 4. Menos 4 vezes A daria menos 4A. Como ela é secundária, a gente já coloca 4A. Ok? Muito bem, então a gente vai juntar, né? 4A mais 4A, isso dá 8A. No caso, então, nós teremos o menos 8 com menos 6 vai dar menos 14. Então, menos 14 com mais 24, aí vai sobrar 10. E aí, então, esse 10 com o menos 18, isso então vai dar menos 8. E aí, então, 8A menos 8 para ser igual a 10, mesma coisa dizer que 8A é igual a 8. Daqui, então, sai A igual a 1, sendo, então, a letra A a opção correta. Vamos ver o próximo? No caso, então, aqui ele pede o volume do tetraedro, não é do paralelepípedo, cuidado. Né? E sendo que aqui ele nos deu os vértices, não os vetores, cuidado também. Então, nesse caso, a gente precisa formar esse tetraedro a partir dos pontos, ok? Então, vamos escolher um dos vértices em comum, né? E partindo dele, desse vértice em comum, vamos fabricar os 3 vetores que formam o tetraedro, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, um vetor AB, um vetor AC e um vetor AD, ok? Então, o vetor AB, você sabe, vai de A até B, então a gente faz B menos A. Então, nesse caso aqui, nós teríamos 1, menos 1, 0. Menos 1 com menos 2, menos 3. E 1, menos 3, menos 2. Esse, então, seria o vetor AB. Vetor AC, então, no caso, vai ser C menos A. E isso, então, no caso aqui seria 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. E 0 menos 3, menos 3. Ok? Finalmente, o vetor AD, que vai ser, então, D menos A. Então, teremos, no caso aqui, menos 1 com menos 1, menos 2. 0, menos 2, menos 2. E menos 1 com menos 3, menos 4. Ok? Muito bem. Então, agora sim, com os vetores, a gente coloca eles, então, aí dentro da nossa matriz e calcula o determinante. Ok? Então, vamos colocar lá o 0, menos 3, menos 2, vetor AB. O 1, menos 3, vetor AC. O menos 2, menos 4 do vetor AD. Repetimos, então, as duas primeiras colunas pela regra de Sarros.
E com isso, então, a gente calcula as diagonais principais menos as secundárias. Vamos lá? Então, aqui nós teremos 0 vezes 1 vezes menos 4, zerou. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, só que vezes menos 2, menos 18. E aí, menos 2 vezes 1, menos 2, só que vezes menos 2 vai dar mais 4, ok? Isso na diagonal principal. Secundária, então, nós teremos menos 3 vezes 1, menos 3, e vezes menos 4 daria 12, só que, como é secundária, menos 12. No caso, 0 vezes menos 3 vezes menos 2 vai zerar. E aqui, então, nós teremos menos 2 vezes 1, menos 2. E aí, vezes outro menos 2, daria mais 4. Só que, como é secundária, menos 4, ok? Simplificando, 4 com menos 4 cancela. E aí, nós teríamos menos 18 com menos 12. Isso daria menos 30. Só que, no caso, o volume do tetraedro, o que acontece? Vai ser 1/6 do resultado do produto misto, sendo que, veja bem, aqui nós acharemos menos 30, só que esse volume nós vamos considerar, né, o produto misto em módulo, ok? Então aqui no caso, módulo de menos 30, por isso então vai ficar 30 dividido por 6, esse valor então de 5 unidades de volume, fechando aí a questão na letra A, como sendo a opção correta, ok? Curta, comente, compartilhe e não deixe de assistir aí os vídeos toda semana. Grande abraço e até mais!